Vamos tomar mais um cafezinho e vamos falar, na verdade eu quero falar para vocês a maneira como eu começo a pensar as coisas em termos de desenvolvimento, de estudo, de trabalho, o que quer que seja. Assim. Então é mais uma dica de estratégia de como executar umas coisas bem feitas. Vamos lá? E aí, se você viu o meu cafezinho lá, que foi o discurso anti-coach, eu nem sei, nem lembro como é que eu botei o nome, né? Porque às vezes eu boto o nome e esqueço. Esse é meio que uma continuação dele, mas eu quero dar algumas dicas mais práticas aí, né? De como você fazer as coisas bem elaboradas, como fazer as coisas bem feitas, né? E eu sempre começo com a perspectiva de comece com o mais simples, né? Vá para o mais simples, escolha o mais simples, escolha a solução mais simples, né? Por isso que eu não gosto muito de IA, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer com IA, e aí se vocês viram a minha playlist do Vibe Code, né? Eu vi que ele gerou um monte de código que não funcionava, depois eu tinha que acertar e eu não conseguia. E assim, você tem aquele gigante para destruir, enquanto, cara, tá tosco isso, tá um gigante para destruir e a gente não consegue nem entender o que tá acontecendo, né? E eu prefiro uma outra abordagem, uma abordagem tipo, ó, eu vou botando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, e aí a gente vai chegar num gigante que eu compreendo. Porque a grande questão é assim, né? Se a gente tem uma peça de software ali, né? Alguém tem que entender aquilo. E esse alguém vai ter que ser quem mantém aquilo, quem adiciona a funcionalidade daquilo. Aí há uma hora não vai conseguir entender aquilo, vai começar a fazer merda ali, né? Vai, sei lá, né? Assim, e quanto mais complexo o sistema, mais difícil de você entender, né? Então, eu sempre começo do ponto de vista mínimo, né? Desculpa, eu sempre começo com um produto mínimo ali. Por exemplo, quero aprender uma linguagem. Cara, eu vou fazer um Hello World ali, né? Depois, como fazer um Hello World, vou olhar, ó, consegui aqui compilar um negócio, blá blá. Depois, seguinte, cara, como é que eu faço? É um servidor web que eu quero fazer? Como é que eu faço um servidor web? Ou, sei lá, como é que eu abro um socket aqui, caso eu queira abrir um socket? Como é que eu escrevo um arquivo, né? Eu vou, escrevi no arquivo, legal, aqui, consegui o segundo bloquinho, né? E aí eu vou continuando crescendo no meu entendimento até uma hora que eu, pô, agora eu consegui a forma de compreender. E isso também faço quando eu vou fazer alguma funcionalidade no trabalho, né? Quando eu vou fazer alguma funcionalidade no trabalho, muitas vezes eu falo assim, ó, beleza, eu tenho que chegar nesse ponto aqui. Qual que é o primeiro ponto que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma funcionalidade, né? Que eu pensei assim, cara, era muito complexo, um negócio de correlação, dois strings de Kafka, né? Eu falei assim, putz, eu tenho que fazer uma correlação. Como é que eu faço uma correlação, né? E aí eu vi que eu tinha duas abordagens. Então eu fui lá, implementei a básica de um, implementei a básica de outro, eu vi como é que funcionava. Depois eu peguei assim, putz, esse aqui, aí eu fiquei pensando assim, esse aqui tem as vantagens tal, 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 esse aqui tem as vantagens tal, tal, tal. Então, acabei mesclando as duas, né? E aí fiz essa mescla e aí foi o que foi. Mas eu fui ser o quê? Tijolo a tijolinho, né? E aí, assim, pra gente ter esse tijolo a tijolinho, a gente tem que controlar uma coisa muito séria que a gente é desacostumado a isso, né? Por quê? Porque toda hora, quando eu entro nas redes sociais, eu vejo alguém que fez uma coisa muito foda, alguém que fez um trabalho muito bom, a gente sempre olha o trabalho pronto, né? A gente nunca olha como foi o dia a dia de se fazer aquilo, né? Tanto que eu acho que uma das coisas que eu pensei quando eu tava pensando desde manhã cedo fazer esse cafezinho foi porque a gente postou alguém eu acho que eu dei um repost, né? Um repost num post no Blue Sky que era assim, né? Alguém falou assim, a IA era uma pesquisa sobre IA que falava tal, tal, tal coisa, né? E aí a pessoa falou assim, ó, engraçado como jornais botam, sempre quando quando tem uma pesquisa acadêmica, né? É sempre o resultado lá, não. Aí, assim, omite o pesquisador, né? Omite o trabalho de pesquisa e mostra só o resultado da pesquisa, né? Como se fosse aquilo magicamente aflorou, né? Como se aquilo fosse uma opinião. Ó, tal pessoa emitiu uma opinião aí, né? Enquanto não é, né? Tem um trabalho gigantesco para se chegar àquilo e aquilo é só uma ponta do iceberg ali, né? E muitas vezes nos trabalhos a gente vê isso aí, né? Tipo, por exemplo, a gente que construiu software, né? Uma vez eu estava vendo um paper sobre low code, né, development, né, e aí assim, tipo, e aí a pessoa estava construindo ali um framework low code
E aí eu vi assim, cara, o tanto de. Para o cara conseguir ter uma ideiazinha básica ali, ele teve um monte de leitura, um monte de experimentação, um monte de teste. O meu próprio trabalho, né? Eu vou me qualificar no meu mestrado, provavelmente por 20 de agosto, menos de um mês, né? Menos de um mês, galera. E assim, eu vou estar propondo um framework. Aquele framework não foi construído do zero, assim, tipo, não foi no dia eu acordei, acho que vou fazer um framework. E comecei a pincelar, assim, que nem um. Assim, eu não sou um artista, galera, para acordar e pensar num quadro magnífico só da minha intuição. Não, não. Aliás, até os artistas, né? Eles acordam e pensam num quadro magnífico dado a intuição deles, porque eles estudam muito, eles treinam muito para chegar ali, né? Uma vez assim, eu tava falando com o músico, né? E aí músico tem muito disso, né? Que assim, músico esse pensa assim, pô, o cara faz um solo, porque o cara é muito bom, não sei o que. Não, o cara é muito bom, não, o cara acorda. Assim, aí os caras falam assim, não é porque o cara é muito bom, o cara acorda todo dia, ele tem que fazer um monte de escala, ele tem que estudar um monte pra ele chegar naquele ponto, né? Aí naquele ponto realmente tá fácil. Sim, tá fácil, mas é pra ele chegar lá, ele teve que batalhar um monte, né? Não tô dizendo que todo mundo que chega lá é porque batalhou, tá, galera? Vamos ficar bem claro, porque já chamaram o Chimbinha de genial, né? E aí, como diz o Suassuna, se a gente usa genial pro Chimbinha, que outro adjetivo a gente vai usar para outras pessoas, né? Que eu não conheço, né? E assim, só acho que, sei lá, não vou emitir opiniões aqui, né? Já emiti opiniões, mas não vou emitir opiniões, né? Mas vocês entenderam aí o meu ponto, né? E aí, assim, voltando aqui ao ponto do que eu tava falando, de eu sempre começo do zero. E aí, o segundo ponto, eu tento entender aquilo que está acontecendo, né? Assim, depois que eu construo, eu tenho um exemplo funcional, e eu sou muito desse cara, né? Eu tento fazer o mínimo para ver como funciona. Depois que funciona, eu tento entender o que está acontecendo. Eu tento, cara, eu vou ler a documentação, vou ler uma literatura voltada para me explicar aquilo. Vou tentar ler algum artigo, né? Não um artigo de blog, algum artigo que tá falando sobre o assunto, né? Eu lembro quando eu comecei antes de eu entrar no mestrado, eu queria muito ler artigos sobre o meu ambiente. E eu achava muito difícil, né? Era muito difícil achar ali artigos com Kafka até, era difícil, né? É porque eu tinha as palavras erradas, né? Eu ficava procurando e eu tinha as palavras erradas. Até que eu achei uma palavra ali, event source, depois de event source eu achei event streaming, aí event streaming eu achei ali o ponto que eu tinha que ler, né? Mas aí quando eu entendi, cara, foi massa assim, que quando eu entendi ali, putz, eu tô trabalhando nessa área aqui, e tipo, tem um artigo que eu li, eu vou até deixar aqui pra quem quiser ler, né? Que fala do story, e ele tem acesso gratuito, né? Fala do story, da evolução do histórico dos frameworks de Data Stream Processing. Putz, esse artigo me ajudou muito, porque muito do que eu vejo no dia a dia tá ali baseado numa evolução, que às vezes a gente não vê, a gente só pega um framework ali pronto e a gente acha que a gente tá Aliás, cara, isso é muito foda, né? Porque muitas vezes quem trabalha com computação é muito disso, né? O cara só trabalhou com o que é mais recente, né? E ele acha que tudo é uma merda, tudo é um lixo, e ninguém sabia das coisas. Não, pô, muitas vezes o que você trabalha é legal porque muita coisa deu errado e porque muita coisa se transmutou até chegar no ponto que você tem hoje, né? Muita coisa vai mudar ainda, né? Pensa que você trabalhando hoje, hoje que dia é hoje? 28 de julho de 2025. Como é que vai ser o mundo da computação em 28 de julho de 2035? Tipo, vai ser uma coisa totalmente distinta, né? E aí muito do que vai existir naquela época vai estar baseado no que tem hoje, né? Sei lá, eu acho que vai ser um mundo com engenharia de software muito mais robusta, porque o tanto de pepino que a gente vai ter por causa da IA vai ser uma coisa super complicado, né? E é assim que o mundo gira, né? Assim, as coisas mudam bastante com o tempo, né? Mas voltando aqui ao tema, que é assim, quais são as dicas que eu dou para você executar as coisas, né? Então a primeira dica que eu dei foi ali, faça o mínimo, tenta compreender e vai tijolinho por tijolinho, né? O segundo ponto é depois que você fez o mínimo, tentou entender ali, começou a trabalhar, vai ler alguma coisa mais aprofundada ali, vai procurar seguir as pessoas que são expert, e não é as pessoas que se dizem expert, são as pessoas que são expert mesmo, porque, cara, isso é muito chato, assim,
na internet tem um monte de bufão aí falando que manja de um monte de coisa, né? E tem pessoas que são até sinceras, falando assim que quando eles falam que não manjam, eles não ficam. Eles acabam dando outra. Ou eles acabam dando uns enrolação pra dizer que não manjam, né? Aí, óbvio que sem falar que não manja, né? Tipo, eles eu não vou citar aqui, mas eles acabam dizendo de outras formas, né? É, e a terceiro ponto é prática, cara. Você vai, cara, se você tem que praticar as coisas. Se você não praticar as coisas, por exemplo, eu fico pensando muito aqui, eu falo muito de design de código, né? E aí, design de código, eu lembro quando eu saí da faculdade, né? Eu já falei pra vocês que eu fiz um curso que é muito baixo nível, né? Baixo nível no sentido de eu tava mexendo com assemblão, C, um C bem antigo, que era um C de microcontrolador, não era o C não era o C mais alto nível, né? Era um C de um negócio chamado HC11 da Motorola, que era uma coisa que tinha lá na elétrica, né? Que era uma coisa que, cara, dos anos 90, início dos anos 90, né? E eu já tava lá no meio dos anos 2000. Era uma coisa bem antiga mesmo, nem sei se era dos anos 90, né? Deixa eu até procurar aqui, ó. HC11 Motorola. Eu quero procurar só pra saber de quando é que é esse negócio, ó. Eu não vou achar. Mas era um negócio assim que era muito tosco, assim, um negócio que a gente via que ele era 8 bits. Deixa eu ver, lançamento. Ó. Eu falei anos 90, não foi? Não, ele foi lançado em 1984. Então ele tem 41 anos de idade. Ele é um ano mais novo que eu. Então o negócio era bem antigo, né? E assim, eu fiquei os últimos anos da faculdade mexendo com isso. Porque isso aí era o que se usava muito. Isso aí era o que se usava muito antes do Arduino, né? Teve um barateamento muito grande da questão de chips, mas antes disso aí, esse HC11 era o que tinha bastante, né? Óbvio que tinha os mais modernos, não sei o que, mas assim, o que a gente usava na elétrica era isso aqui, né? E aí, eu não sabia muito programar, assim, alto nível, né? Eu patinava muito, eu queria conselho das pessoas, e ninguém me dava conselho, né? Mas, assim, depois que eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a ver mais as coisas que estavam acontecendo, que eu comecei e depois que eu tive um espaço de experimentação. Isso é interessante, você tem que ter um espaço de experimentação, cara. Se você quer ter aqui, crie um projetinho pessoal e use ele como espaço de experimentação, né? Não use ele ali para demonstrar para as pessoas que você sabe. Não, use ele para, olha, eu quero fazer um código bem escrito aqui, um design de código legal. Cara, usa lá. Eu quero trabalhar, tal, usa lá. Tipo, usa aquele espaço, usa o seu projeto pessoal como espaço de experimentação. E aí você pode fazer um trabalho até se duvidar, porque assim, usa uma horinha por dia ali, ou coisa bem básica, né? Porque não vai ficar levando coisa para casa não, tá? Não fica levando coisa para casa não, que isso é ruim, né? E é isso, galera. O que eu acho é o seguinte, né? A maneira como eu faço é isso, né? Primeiro que assim, eu sempre tenho ali eu sempre tenho ali o meu. Eu vou indo tijolinho, construindo. Cara, isso é uma coisa que eu levo muito pra mim, né? Assim, construir tijolinho por tijolinho e na paciência que uma hora você chega lá. Né? Não é querer construir algo grande a princípio, né? Porque se você querer construir algo grande a princípio, cara, uma hora você vai se cansar, né? Porque, putz, é muito grande para fazer, né? E você não vai ver resultado. Agora, se você vai construindo tijolinho a tijolinho, você vai vendo o resultado aos pouquinhos e vai conseguindo. E aí sempre tem uma validação, né? Por isso que eu gosto de TDD, né? Eu gosto de TDD. Cara, aquelas coisas assim. Eu gosto das coisas que as pessoas mais falam mal na internet. Já reparou? Tipo, o dev que tem youtuber, ele vive falando mal de TDD, de Agile, de tudo tudo que a indústria deu de bom, assim, eles falam mal, né? Por quê? Porque eles querem lacrar. É isso, né? E assim, cara, como eu não tô aqui pra lacrar, não tô ganhando dinheiro com esse canal, tô querendo ajudar você, eu falo assim, pô, eu gosto de TDD, eu gosto de Agile, eu gosto de Java, né? Eu gosto de Java. Sabia? Eu gosto de Java. Nossa, que tem gente que fala mal de Java. E aí eu fico assim, pô, E é engraçado, né? Que assim. E aí eu já vou divergenciar aqui, né? Porque considero que o cafezinho acabou, já vou falar assim. É engraçado que a galera que fala mal de Java são pessoas que tiveram pouca e uma má experiência com Java. E aí, assim, a galera fala como se eles fossem os. E tem gente até experiente, né? Como se eles fossem as pessoas mais experientes de Java do mundo. Aí, assim, putz, cara, e é engraçado que assim.
Cara, você tem essa opinião que ninguém no Java tem, né? Será você um supra-sumo iluminado ou só alguém que teve uma experiência zoada, né? É alguém que teve uma experiência zoada, porque assim, você falar um negócio que você achar que, assim, uma das coisas que eu tenho em mim, assim, e aí voltando aqui a questão de como eu faço as coisas, né? Se você eu vejo ali, ó, por exemplo, TDD, se eu vejo ali que existe uma comunidade que abraça o TDD, que gosta do TDD, é uma comunidade grande, e assim, eu não entendi, eu não gostei, e a princípio eu não entendi, eu não gostei, tá, galera? Eu vou olhar e falar assim, cara, peraí, ou eu tive uma visão errada, ou tá todo mundo errado. Só que qual que é a chance de eu ter tido uma visão errada e qual que é a chance de tá todo mundo errado? A chance de eu ter tido uma visão errada é muito maior do que a chance de todo mundo ter errado. Então, logo, vamos ver se eu tenho. Vou procurar ler sobre um assunto. Essa é a minha forma de pensar. Eu nunca vou lá e falar assim, não, porque essa merda aí, nada. Não faço isso, galera. Não fala, porque isso aí é o quê? Isso é arrogância, prepotência, babaquice, né? Porque isso e qual que é a sua, qual que vai, talvez você receba um monte de aplauso por emitir essa opinião zoada, né? Mas para as pessoas que manjam do negócio, você vai ser só um idiota. Isso é o incrível, assim, porque isso acontece, assim. Às vezes eu vejo as pessoas falando de Java e falo assim, cara, desculpa, mas não. Ou Java ou Kafka, né? Eu olho assim, você tem certeza que você vai falar isso? Tem. Mas você consultou um especialista? Não? Ah, tá bom. Não, porque você consultou. Que pena que os especialistas não concordam com você, né? Nossa, que pena que os especialistas não concordam com você, porque assim, cara, seria uma opinião maravilhosa, assim. Seria aquela opinião assim, putz, eu tava errado sobre Java. Eu tô errado 20 anos da minha vida e o caminho da iluminação tá ali. Ou sobre Kafka. Nossa, eu tô errado faz 7 anos da minha vida e o caminho da iluminação tá ali. Não tem caminho da iluminação. Não existe isso. Isso tudo é invenção de quem quer vender, né? Quem quer aplauso, né? Então, assim, eu quero fazer coisas bem feitas, eu quero entender das coisas que eu tô fazendo. Então, por isso eu vou com calma, né? Eu com calma ali, fazendo as coisas direitinho, tentando entender o que eu tô fazendo, né? Se, às vezes eu topo com alguma questão, né? E aí eu vou fazer uma POC ali, né? Esses dias eu vou fazer uma POC, o arquiteto chegou para mim assim e falou assim, cara, a gente está muito preocupado, que a gente está implementando de funcionalidade, com como é que fica a questão de transacional dessas coisas. E eu fui fazer uma POC lá, mostrei, olha, todas as possibilidades de erro são essas, se acontecer isso, existe umas possibilidades de erro ali, né? E aí a gente está delimitando ela, né? Mas, né, a gente conseguiu provar ali que, olha, a gente tem um controle ali, dadas essas circunstâncias, né? Aí quando sai dessa circunstância, a gente não vai ter mais o controle, né? Mas a gente tem um controle ali. Se você botar o exact once ali no Kafka Streams, dá sucesso, né? Dá sucesso, né? Tipo, mas é isso aí, pessoal. Esse era meu cafezinho, né? Tentei mostrar para vocês a forma como eu olho as coisas, como eu vejo as coisas dentro da minha área de trabalho. Se você gostou, se você não gostou, aí dá seu like, diz o que você quis, se você quer que eu fale mais de alguma coisa do que eu falei aqui, comenta aqui, diz que você gostou de tal coisa, quer que eu fale mais, assim, me dê ideia de cafezinho, né? Porque assim, tem muita coisa. Eu já encarei que isso aqui é uma mentoria distribuída, que eu falo para um monte de pessoa. Na verdade, eu tô falando para uma câmera e um microfonezinho que fica aqui, ó. Né? Que aí opa, baixei ele. Que aí às vezes eu aperto o botãozinho aqui, ele para de falar, né? E eu gravo o vídeo silencioso. Eu não, né? Meus filhos provavelmente, né? Que eles entram pra bagunçar aqui. Mas, né, eu encarei isso e assim, o canal tá aqui, né? Vamos lá, segue a vida, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Dá o like, compartilha. E é isso aí. Valeu, pessoal. Boa tarde pra vocês.